Deixa eu só mandar uma mensagem aqui e já vamos iniciar. Em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eu quero nesta hora colocar em tuas mãos a vida dos teus filhos, ó Pai, que nos escutam neste momento, a vida daqueles que irão nos escutar, ó Pai querido, nessa mensagem, irão receber a tua direção, Pai querido, a tua graça, a tua unção, a tua visitação, Pai. Visita cada pessoa, Pai, que participará conosco e que mais tarde irá assistir essa ministração, no nome de Jesus, Pai. É que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, vejam bem. Vejam bem, deixa eu só colocar aqui um minutinho. Aleluias. O Senhor colocou no meu coração para falar sobre submissão nesta noite. Falar sobre submissão. Eu quero ler um texto aqui com vocês, lá em Mateus capítulo 8, uma passagem muito conhecida, quando aquele centurião romano chega diante de Jesus Cristo e fala assim: Senhor, o meu servo está doente, e Jesus se prontifica a ir até ele. Ele fala: não precise não, eu também sou homem sujeito à autoridade, e eu sei que uma palavra do Senhor, o meu servo será curado. Eu quero ler esse texto com vocês, Mateus capítulo 8, diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião. Aqui que eu quero frisar com vocês. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado morre. A gente vai no cemitério, está lá assim: aqui jaz fulano de tal, aqui está deitado, aqui sucumbiu, aqui está morto. Então o centurião falou: Senhor, no versículo 6, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Olha o que o centurião fala aqui agora no versículo 9. Para Jesus: pois também sou homem sob autoridade, isto é, também sou homem debaixo de autoridade. E tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso. E disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém? Eu quero falar um pouquinho com vocês, tendo esse texto como fundamento. Preste atenção. Em Provérbios, deixa eu abrir aqui, deixa eu chegar em Provérbios aqui um minutinho. Aleluias. Quem não tem Bíblia não tem problema, tá? Provérbios, capítulo 8, se não me falha a memória. Essa Bíblia aqui é minha, ela é cheia de papel. Provérbios, capítulo 8. Deixa eu achar aqui. Provérbios 8. Não, Provérbios. Provérbios 8, Provérbios 6. A Bíblia fala o seguinte: Deus fala assim: Provérbios 8, 20. Faço andar pelo caminho da justiça,
no meio das veredas do juízo. Em algumas traduções, a Bíblia diz assim: me faço encontrar pelo caminho da justiça, nas veredas do juízo. Deus dizendo que ele se faz encontrar, isto é, quando você anda num caminho de justiça e juízo, ele aparece para você, ele se faz encontrar. Amém? É uma das passagens que eu tenho, quando você quer buscar a Deus, irmãos, preste atenção, quando eu queria ver Deus, eu queria ouvir Deus falar comigo no início da minha conversão, eu subia sozinho nos montes, e às vezes voltava frustrado, entende? Mas isso por falta de entendimento. Mas quando eu descobri Provérbios 8:20, quando ele diz, me faço encontrar, me faço andar num caminho de justiça e juízo, eu entendi que se eu praticasse a justiça e o juízo, ele se apresentaria a mim. Isso foi assim, uma vertente na minha vida e no meu ministério. Amém? Porque Deus se faz encontrar no caminho de justiça e juízo. E eu quero falar um pouquinho sobre submissão, como eu falei no início. Mas não há como eu falar sobre submissão sem falar sobre justiça. Então preste atenção. Quando aquele centurião romano, lá em Mateus 8, Mateus capítulo 8, fala assim, Jesus, o meu criado está em casa, está doente, está paralítico. E Jesus estava curando as pessoas naquele momento. Jesus respondeu para ele, eu irei e lhe darei saúde, eu vou lá na sua casa dar saúde para ele. Mas o centurião falou que não precisava de Jesus ir lá. E a resposta que ele dá é assim, olha, pois eu também sou homem debaixo de autoridade. Preste atenção. E tenho soldados às minhas ordens, e eu mando eles porque eu estou debaixo de alguém, por isso que eu tenho autoridade para mandar soldados irem e voltarem. E ele reconheceu que Jesus era filho de Deus, que Jesus estava debaixo da autoridade de Deus, e por isso Jesus poderia enviar os seus anjos lá para curar o paralítico, o criado dele. O soldado romano não era judeu, preste atenção, não foi criado na escola dos profetas, era um centurião romano. Por isso Jesus ficou maravilhado e falou, nunca vi em Israel tamanha fé. E a Bíblia fala que ele maravilhou-se, e eu só vejo a palavra maravilhado, foi quando a rainha de Sabá, que me vem à memória agora, eu posso estar enganado, mas acho difícil, quando a rainha de Sabá vai até Salomão, e a Bíblia fala que ela se maravilhou, quando ela foi jantar com Salomão, e viu os talheres, tudo certinho na mesa de Salomão, quando ela olhou as vestimentas dos servos de Salomão, ela ficou encantada. E a Bíblia diz que a rainha de Sabá ficou maravilhada. E eu vejo essa mesma expressão maravilhada aqui agora, quando Jesus vê aquele centurião romano, que não era nem um dos seus discípulos, e ele falou, nunca vi tamanha fé. Por que ele falou que nunca viu tamanha fé? Porque ele entendeu o princípio da submissão e da autoridade. Então eu quero falar sobre submissão aqui. Porque a gente aprende sobre submissão de uma maneira meio deturpada. A gente acha que ser submisso é ser escravo. A gente acha que ser submisso é alguém mandar na gente. A gente aprendeu que ser submisso é ser cauda e não cabeça. A gente aprendeu sobre submissão de uma forma errada, errônea. Isso criou um bloqueio em nós. E o diabo se aproveita disso. Porque o diabo sabe que não há autoridade sem submissão. Não há. Quer ver um exemplo? Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele procura quem? João Batista. João Batista era sacerdote, irmãos. Muita gente ainda acha, porque eu achava que João Batista, pelo menos dos desenhos que eu via da Bíblia, que passava na televisão, João Batista, na minha imaginação, João Batista era igual um homem das cavernas. Um cabeludão, barba comprida, gafanhoto agarrado na barba, mel, pingando mel, né? Porque a Bíblia fala que ele comia gafanhotos e comia mel. Mas João Batista era filho de Zacarias, sacerdote. E João Batista era sacerdote. Tanto é que as pessoas procuravam João Batista no deserto para serem batizadas, porque sabia que ele era autoridade, ele era sacerdote. Então Jesus procura João Batista e fala, João Batista, eu vim me batizar. E João Batista fala assim, mas, Senhor, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. Eu não sou digno.
Aí Jesus fala assim para ele: olha, é necessário que você me batize para que se cumpra em mim toda a justiça. Por isso que eu li sobre justiça lá em Provérbios, estou falando sobre submissão aqui em Mateus. Porque quando falamos em justiça, irmãos, você só recebe a justiça de Deus quando você se submete a Deus. Quem lembra da rainha Esther? E minha esposa gosta muito dessa história. Ela se submete ao rei Assuero e ele estende o cetro de justiça. Só há justiça quando há submissão. Então, Jesus sabia que, como homem, ele tinha que batizar pelas águas, ele tinha que dar o exemplo, ele tinha que cumprir aquilo ali. E a partir daquele momento que ele se submete a João Batista, e muitos homens de Deus falam que João Batista foi como um pastor para ele, não é? Um sacerdote na vida de Jesus, e Jesus fala assim: ninguém foi maior do que João Batista, nascido de mulher. Ninguém foi maior que João Batista em função. Por quê? Poxa, João Batista batizou Jesus. Ele tinha autoridade para batizar Jesus, entendem? Então, veja bem, quando ele se submete a João Batista, o Espírito Santo desce sobre ele e ele recebe autoridade. Então, veja só, quando o centurião fala: Jesus, não precisa ir lá em casa para curar o meu criado, porque eu também sou homem debaixo de autoridade. No versículo 9, pois também sou homem sob autoridade. Sob é debaixo. Estou debaixo de autoridade e eu tenho soldados que me obedecem. Interessante que ele fala: eu estou debaixo de autoridade e tenho homens que me obedecem, porque ninguém pode ter autoridade se não está debaixo de autoridade, entende? Ninguém tem autoridade se não está debaixo de autoridade. Um dia a gente pode explanar isso com muito mais peculiaridade, porque aí eu falaria sobre autoridade. Hoje eu quero frisar na submissão. Irmãos, há um poder enorme na submissão. Há uma chave, há um link, há uma porta que te liga aos céus quando você é submisso a quem? A Deus, a Cristo. Amém? A Cristo. E também às autoridades, seja as autoridades ministeriais, a liderança, e sejam as autoridades governamentais, sim. Porque Paulo, num momento muito difícil de Roma, ele falou que, obedeçam a tudo que Nero está falando. E Nero foi um carrasco. E Paulo escreve: aquele que não obedece, não se sujeita às autoridades, trazem condenação para si mesmo. Então, a autoridade, você precisa ser submisso para ter. E o final das contas é que o diabo respeita na vida de um cristão é a autoridade. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Aleluias. Preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Quem lembra aquela passagem onde chegou um homem expulsando o demônio numa pessoa? Ele fala assim: eu vos desconjuro-vos em nome de Jesus que Paulo prega. Aí o demônio falou assim: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas você quem é? E a Bíblia fala que aquele demônio estava incorporado, deu uma surra naquele homem. Ora, faz uma reflexão. Aquele homem tentou expulsar um demônio no nome de Jesus, mas não funcionou, porque o diabo, ele respeita a autoridade. E Deus me trouxe aqui hoje para dizer que a autoridade você só vai ter se for submisso. Isso é um segredo que muita gente está velado, o diabo tapou as vistas, tapou os ouvidos. Só há autoridade se vier submissão antes. Só há autoridade se vier submissão antes. Ninguém pode receber a autoridade de Deus se antes Deus não aprová-lo na submissão. E submissão, repito, não é aquela questão de ser escravo, de ser cauda, de alguém mandar em você, mas na submissão da honra, submissão no reconhecimento, entendem? Um exemplo, preste atenção. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Aleluias.
Eu já tive experiências, às vezes, de estar num lugar e manifestar alguns demônios e a pessoa ia expulsar o demônio. E ele não conseguia expulsar o demônio. Não conseguia. Não conseguia expulsar o demônio. Tinha que pedir ajuda à igreja todinha. A igreja, ou se era uma reunião, pedir ajuda a todo mundo que estava na reunião. Por quê? Porque ele faltou, mas Deus estava usando a pessoa antes. Visão, revelação, profecia. Mas na hora que manifestou o demônio não foi embora, irmãos. Por quê? Porque faltou autoridade àquela pessoa. E se você for observar a vida da pessoa, a pessoa ela não é submissa. Ela discorda das autoridades ministeriais, anda sozinha, entende? Anda sozinha, não se submete. Na hora que vai expulsar demônio, não expulsa. Os dons espirituais, Deus pode usar como ferramenta. Agora, a autoridade de Deus tem que estar submisso. Por isso que Jesus ficou maravilhado com esse soldado romano. Porque ele disse assim: eu também sou homem debaixo de autoridade. E eu tenho soldados às minhas ordens. E eu sei, Jesus, que você está debaixo da autoridade de Deus. E se você der umas ordens aos teus anjos, o Senhor não precisa ir lá em casa, meu servo vai ser curado. E Jesus ficou espantado lá. Eu estou aqui com os meus discípulos, e esse soldado, esse centurião romano, entendeu o mistério da fé. O mistério da fé, aleluia, ele passa pelo reconhecimento da submissão e da autoridade. Então, assim, a submissão tem várias vertentes, de filhos com os pais, esposa com o esposo com Cristo, ovelhas com os sacerdotes, os obreiros com as lideranças que estão acima, amém? Discordando ou concordando, a submissão não quer dizer que você tenha que concordar, irmãos. Por exemplo, a submissão tem a ver com honra, a submissão tem a ver com reconhecer a autoridade que Deus derramou sobre a pessoa. Quer ver um exemplo? Quem lembra de Ana? Ana, que estava orando, pedindo um filho, de Penina. Penina ficava implicando com ela, porque ela não tinha filhos. E eu quero passar rapidamente sobre essa história. E Ana foi para o templo orar, e lá orando, chegou Eli, o sacerdote Eli. E Eli achou que ela estava bêbada, embriagada. Falou assim: mulher, vai embora daqui, está bêbada. Está orando como se fosse uma bêbada. O que a Ana fez? Se fosse ou eu ou vocês, ou algum de vocês, se um pastor chegasse até mim, me visse orando no cantinho, e ia falar que eu estou bêbado porque eu estava chorando ali. Imagina você orando e clamando ao Senhor no cantinho da igreja. Aí chego eu, pastor, e falo: você está igual uma bêbada? Vai embora para casa, mulher. Imagina o que Ana passou. Mas Ana falou assim: meu Senhor, não fale assim com a tua serva, eu não estou bêbada, não estou embriagada. Ela veio com submissão, porque submissão tem a ver com honra, submissão tem a ver com reconhecer a autoridade que Deus derramou. E o profeta Eli, e o sacerdote Eli, ouvindo isso, falou assim para ela: Ana, seja feito conforme a tua fé. E logo depois Samuel nasce. Mas Samuel nasce, muita gente prega porque Ana orava muito, mas eu quero dizer que Samuel nasceu porque o sacerdote abençoou ela. Então a submissão, ela traz muita coisa para a gente, irmãos. Por isso Jesus, quando João Batista esboçou uma reação de que ele não era digno de batizar Jesus, Jesus falou: não, João Batista, me batiza para que se cumpra em mim toda a justiça. Isto é, Jesus teve que nascer, ser filho de Maria, filho de José, aprender a ser carpinteiro, entendem? Ele se submeteu. Me batiza agora, João Batista, para que se cumpra em mim toda a justiça. Irmãos, justiça tem a ver com submissão. Por isso que ele fala em Provérbios 8:20, eu li no início: me faço encontrar num caminho de justiça e juízo. Deus ama a submissão, irmãos. Porque a submissão não te faz cauda, a submissão te faz livre. A submissão faz Deus derramar autoridade sobre você. A submissão te faz ir para lugares altos, de autoridade. Olha que interessante. E o diabo fala muito ao contrário. Não, é eu e Deus. Eu convivi com muita gente assim: sou eu e Deus, pastor não. Pastor em cima do púlpito. Eu e Deus. Ele estava saindo
da submissão, e não há como Deus derramar autoridade sobre ele. E o diabo não vai respeitar a ausência de autoridade. Ah, não vai, irmãos. Quem lembra, eu falo muito da história de Caim e Abel, né? Antes de Caim matar Abel, quem que visitou Caim foi Deus. Agora imagina a unção que Caim recebeu ali quando Deus visita Caim. E Deus fala: Caim, olha, se fizeres o bem, serás aceito. Se praticares o mal, o pecado jaz à porta, mas a ti compete dominar o desejo do teu coração. Deus dando uma despertada em Caim. Versículo seguinte: Caim mata Abel. Mas Deus não veio até Caim, unção, mas Caim não se submeteu a Deus. Caim não foi submisso a Deus, porque submissão anda de mãos dadas com a justiça e anda de mãos dadas com a obediência. Caim, apesar de ungido, entenda bem o que eu estou dizendo, porque Deus veio até Caim. Imagina você na igreja quando a glória de Deus vem, você sente o Espírito Santo, você sai cheio do Espírito Santo daquele culto, não é verdade? Você acha que Caim, conversando com Deus, não recebeu unção, irmão? Recebeu, mas ele não foi submisso ao que Deus falou. E o diabo participou com ele daquele homicídio. Porque Jesus falou que Satanás é homicida desde o princípio. E o primeiro assassinato da Bíblia é Caim matando Abel, porque ele não foi submisso ao comando de Deus. Ele não praticou a justiça. Então, veja bem, Deus me trouxe aqui hoje para falar com vocês que a submissão não é algo ruim. A submissão não é aquilo que um dia pregaram para nós. Porque eu conheço muito crente que fala: submisso eu? Não, não. E eu ouvi um pastor amigo meu, uma vez pregar, e ele falou bem assim, que o único que ele ouviu, que veio, que disse assim, Satanás disse assim, ele brinca, né? Que o único que veio de rodear a terra foi Satanás. Porque todos os homens e mulheres de Deus, os profetas e as profetisas, eles não vêm de rodear a terra, ele vem de um lugar onde eles têm raízes e têm autoridade sobre eles. O único que veio de rodear a terra é Satanás, irmãos. Então, por quê? Porque Satanás não está debaixo de autoridade nenhuma. Ele, muito pelo contrário, se rebelou contra Deus, Deus o expulsou. Quando ele não foi submisso a Deus, ele foi expulso. Quando Adão não foi submisso a Deus, ele foi expulso do paraíso. Então, preste atenção. A submissão não é algo ruim, ela é algo libertador. O filho e a filha, quando são submissos aos pais, é algo tão libertador que até os anos de vida deles se prolongam. É a primeira promessa bíblica. Amém? Fala: filho, honre pais, mães, os pais das mães, e os seus dias se prolongarão na terra. Porque a submissão traz vida. Então, nós temos que nos submeter a Deus, mas também às lideranças, também ao esposo. Ah, pastor Cícero, você fala que a esposa tem que ser submissa ao esposo. Sim. E o esposo na esposa, não? Não. O esposo tem uma responsabilidade maior. O esposo tem que ser submisso a Jesus Cristo. Irmãos, irmãs, a responsabilidade do homem é muito maior. Eu tenho que ser submisso a Jesus Cristo e minha esposa a mim. Agora, qual que é pior? Se ela erra, eu às vezes passo em branco. Agora, se eu erro, Jesus não passa em branco comigo. Então, cada um tem o seu ponto de submissão. Então, ovelhas aos pastores, às lideranças, irmãos, a submissão traz autoridade. E Jesus fica maravilhado quando um homem e uma mulher entende essa questão da submissão. Porque a submissão, só quem tem fé para ser submisso. E submissão não é castigo. Submissão é um lugar onde você entra para depois Deus te colocar como autoridade na vida de alguém. Autoridade na tua casa. E eu repito aqui, o diabo respeita a autoridade, irmãos. Você pode subir 40 dias no monte, mas se você não está posicionado, isto é, submisso a Jesus Cristo, submisso às suas autoridades, o diabo vai te envergonhar quando você, se tem algum obreiro me ouvindo aí, o diabo vai te acusar, eu sei quem você é, e não vai sair. Porque o diabo respeita a autoridade. Aleluias. E isso deve ser ensinado nas igrejas. Quantas pessoas você conhece que ora, jejua, mas o diabo está brincando com a família dela? Ela ora. Quantas... Oh, meu Deus.
Pessoas têm trabalho em casa, oram em casa, mas não estão ligados à igreja. E ora, e Deus usa, abençoa. Quando a pessoa vai embora para casa, o diabo entra na casa dela, pega o marido, pega os filhos. Porque ela não está debaixo da autoridade. As pessoas têm que entender, o diabo está brincando com as pessoas. Nós temos que se submeter às autoridades, para que o Senhor venha nos dar autoridade. O diabo respeita autoridade. Aleluias. Quem te falou isso, pastor? O Senhor. E um Senhor falou comigo. Essa questão da submissão, eu fui muito submisso às minhas autoridades. E Deus me deu autoridade por causa da minha submissão. Deus não me deu autoridade, irmãos, por causa de talento, ou por causa de um dom que Deus me deu, ou porque eu sou bonzinho, não. Toda a autoridade que eu tenho hoje nesse ministério foi porque eu fui submisso. E sou submisso ainda aos meus pastores, o presidente da igreja. Isso me traz autoridade para ministrar. Então, Deus hoje falou ao meu coração, a meia horinha antes de eu iniciar essa ministração aqui. Fala sobre submissão. Tem coisas na vida de muita gente que está escutando aqui que não está dando certo, não está fluindo. E Deus diz, se submeta, seja submisso. Repito, submissão não é ser cauda. Submissão não é ser cauda, não é ser escravo, irmãos. Não é, não. Submissão é honra. Submissão é justiça. Quando a Bíblia fala que a base do trono de Deus é feita de justiça e juízo, olha que ele fala em Provérbios, me faço andar no caminho de justiça e juízo. O que é juízo? Juízo é escolha. Quando a mãe fala assim, filho, você vai sair? Juízo. O que a mãe está dizendo? Faça boas escolhas. E justiça, porque a Bíblia fala o seguinte sobre justiça, que o justo cairá 7 vezes, mas se levantará 7 vezes. O que a Bíblia fala mais? Que não há um justo sequer que não peque. O que é ser justo hoje? Ser justo hoje é ser justificado pelo sangue de Jesus Cristo. Eu sou justo porque eu sou justificado por Cristo. Mas quando isso acontece? Quando eu me submeto a Jesus Cristo. Quando eu reconheço que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu me submeto a Ele e a todos os teus princípios, todos os teus comandos. Então eu sou submisso a Cristo. Amém? Então eu sou justo. Mas vou pecar, vou cair, mas vou me levantar. Mas eu sou justificado pelo sangue de Cristo. Entenderam que para mim ser justo, e eu tenho que praticar, eu tenho que ser submisso, porque estão juntas. Não há quem diga que é justo se ele não se submete. Porque na visão de Deus, no mundo espiritual, a prática da justiça, ela também passa pela submissão. A submissão a Cristo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Entende? Para Deus falar que você é justo, irmãos, escuta o que eu estou falando. Não é só dar troco certo ou não pegar mentira. Tem a ver com você se submeter à vontade de Deus. Isso passa pelo casamento, isso passa por uma igreja que você esteja frequentando, isso passa no seu trabalho, se você tem patrão, entende? Isso passa pelas autoridades governamentais, quando eles mandam usar máscara, use máscara, mas não precisa. Use, irmãos, porque isso tem implicação espiritual. O teu adversário está te olhando, e no dia que você precisar exercer autoridade na tua casa, no dia que teu filho ficar resfriado, doente, e não tiver ninguém para orar, e você for orar, a sua autoridade vai ser reconhecida nos céus. Entende? Olha o que eu vou falar. Às vezes teu filho está doente, aí você vai ligar para pastor, para pastora, e ninguém te atende. Aí você vai orar pelo teu filho. O que vai fazer a cura vir na vida do teu filho? A sua fé. Mas percebeu que quando Jesus fica maravilhado com a fé do centurião, essa fé que Jesus viu tem a ver com a submissão e autoridade que o centurião falou que tinha? Então, fé tem a ver com submissão e autoridade. Ninguém pode dizer que tem fé se não está vivendo isso aí. A fé que maravilhou Jesus foi a submissão a qual o centurião falou e percebeu que Jesus tinha em relação a Deus. Jesus,
Não precisa ir lá em casa, não, porque eu sou homem debaixo de autoridade também. E eu também tenho homens que me obedecem. O que ele estava dizendo? Vou repetir aqui. Eu sei que Deus, você está debaixo de Deus. Eu sei que Deus tem algo com você, Jesus. E eu sei que por causa disso você também tem anjos que você pode dar ordens e eles cumprem o teu comando. E Jesus ficou maravilhado. Então Deus manda eu dizer isso aqui hoje de maneira bem singela. Seja submisso. Não deixe o diabo te enganar dizendo que submissão é uma coisa de bitolado, que submissão é uma coisa ultrapassada, que submissão é escravidão. Não, 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 não. A Bíblia fala que nós somos chamados para a liberdade em Cristo. E Paulo ainda fala assim, uma vez libertos, Romanos 12:8 ou 8:12, não me lembro agora, que uma vez libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Escravo. Mas essa escravidão nos traz liberdade. O que ele quis dizer de escravidão é, nós estamos submissos a Deus. E é nessa submissão a Deus que nós somos livres. E o diabo tenta confundir isso. Então, hoje, Deus quer jogar por terra esse entendimento passado, de que você não pode ser submisso às autoridades, submisso aos teus pais, submisso ao teu esposo, o homem submisso a Jesus, tem que ser submisso, porque a submissão é a que traz autoridade na sua vida. Se chegar alguém diante de mim e falar, eu tenho autoridade, mas a vida dela é uma vida insubmissa, ela não tem autoridade, ela pode ter qualquer coisa, menos autoridade de Deus. E eu falo isso como pastor. Então, a submissão, irmãos, ela é algo fantástico. Deixa Deus mudar a sua história. Deixa Deus ter autoridade, te dar autoridade nos teus filhos. Se a mãe, seja uma mulher sábia, submissa. E submissa significa estar debaixo de uma missão. Aleluias. Você é homem, pai, quer ter autoridade com os filhos? Se submeta a Jesus Cristo. O que ele quer? Faça o que ele quer. Mas eu não ouço Deus falar. Vai na Bíblia. Eu não sei o que Deus quer que você faça, mas procure ajuda, procure auxílio e se submeta a Jesus Cristo. Você é um empregado rebelde? Não faça isso não. Não fala mal do seu patrão. Se submeta ao seu patrão. Deus vai te dar autoridade. Aleluia. Você faz parte de um ministério, é obreira, irmãos. Se você não entende o que o teu pastor faz, não questione, seja submisso. Aleluias. Só assim a autoridade virá. Não há autoridade sem uma vida de submissão. Não há. Aleluia. Eu dei esse exemplo de Jesus Cristo com João Batista, que vocês possam meditar. Amém? João Batista me batiza para que se cumpra em mim toda a justiça. Eu preciso me submeter a este batismo nas águas para que toda a justiça venha sobre mim. Amém? Eu quero orar agora, mais uma vez, com vocês. Eu não quero falar mais, porque esse assunto, senão eu vou falar muito sobre autoridade. Hoje eu queria frisar apenas na submissão. Há uma ministração minha sobre submissão, mas no outro aspecto. E hoje Deus quis trazer esta mensagem. Não deixe o adversário da tua alma te enganar. Se submeta. Olha, a Bíblia diz que o servo ele deve servir. A Bíblia nos ensina isso. Jesus lavou os pés dos discípulos porque ele quis servir. Entende? Por quê? Porque a autoridade que Jesus tinha, a submissão dele, do comando do Senhor, de ele servir, dava autoridade para ele. A submissão, a honra, o respeito são linguagens do reino de Deus. Submissão, honra são duas linguagens do reino dos céus. Submissão e honra, linguagem do reino dos céus. Amém? Você quer... A Bíblia fala assim, se você me ouvir, Deus fala assim, se você quiser, você não precisa querer. Se você quiser e me ouvir, comereis o melhor desta terra. Se você quiser, não quiser também não precisa. Por quê? Porque o evangelho, eu falo muito isso nas minhas ministrações, o evangelho traz dois pilares, a salvação e o reino de Deus. Você pode aceitar Jesus e ser salvo, mas ter uma vida muito difícil.
porque você não consegue viver o reino de Deus. Você quer ter uma vida mais plena e ir para o céu, uma vida plena, uma vida de paz, prosperidade, e prosperidade que não é riqueza, tá, irmãos? Prosperidade é você faz, você planta e colhe. Sabe, tudo que você planeja, você consegue fazer, você inicia e termina. Isso é prosperidade. Você quer ter uma vida mais plena? Você tem que entender a linguagem do reino de Deus. E duas linguagens do reino de Deus são a honra e a submissão. Um dia eu posso falar sobre honra aqui, mas hoje eu quero frisar submissão. Jesus não viu tamanha fé em todo Israel, e os discípulos estavam todos ali, todos. Inclusive tinha passado João Batista, tinha passado um monte de gente. E Jesus falou, centurião romano, a sua fé eu nunca vi. Mas por quê? Porque ele reconheceu a submissão e a autoridade de Jesus Cristo. Por isso estou dizendo aqui, deixa Jesus se maravilhar com você. Você é homem, se submeta às autoridades, se submeta a Jesus Cristo. Deixa ele ser o cabeça na tua casa. Na igreja, respeite as autoridades, tenha honra. Eu discordo, discorda sozinho, mas tenha honra. Fique submisso, não divida. Amém? Não divida. Aleluias. Deus está dizendo para mim aqui. Não cause divisão. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Só há autoridade para aquele que passou por um caminho de submissão. E Deus vai abençoar vocês, vai abençoar muitíssimo vocês. Jéssica, Pai do Senhor, aleluias. Tá? Eu quero que vocês guardem essa palavra no coração, compartilhem. É uma ministração simples, irmãos. Quando eu sento aqui para ministrar, eu tento conversar como se tivesse alguém sentado à minha frente aqui. É uma palavra rica, é uma palavra que o Senhor, ao longo de anos no meu ministério, Deus foi trabalhando, me revelando a importância da submissão para que eu tenha autoridade. E vou repetir antes de finalizarmos, para quem aqui foi chamado para botar a mão no arado, quer ter autoridade, seja submisso, senão o diabo não vai respeitar. Você vai entregar as coisas do Senhor, mas a retaliação pode vir. Você quer que a sua vida não tenha retaliação? Tenha autoridade. Quer ter autoridade? Seja submisso. Tem alguém que está acima de você. Tem alguém que está acima de você. Então, exerça a submissão com alegria, porque dessa submissão, Deus vai derramar autoridade na sua vida. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Olha, se os filhos soubessem, a autoridade é um lugar conquistado em Deus. Sim, a autoridade é um lugar em Deus. A autoridade é um lugar em Deus. Não tem quando o soldado, ele vence uma guerra, aí chega o general, vai lá no soldado e bota uma insígnia. E cada vez que ele vai conquistando batalhas, o capitão, o general lá, vai e bota uma insígnia no soldado. Isso representa a autoridade que ele tem, ele vai subindo de cargo. Amém? Mas tem alguém de mais autoridade que ele, a qual ele se submete. A nossa autoridade é Cristo. Mas Cristo delegou na terra algumas autoridades. E a autoridade delegada é a autoridade dada, é ele. Então, nós temos que entender isso, porque quando nós exercemos a submissão, nós estamos submetendo a Cristo. Quando eu chego diante de um pastor e me submeto a ele, eu sou pastor, mas me submeto em honra, eu estou reconhecendo na vida daquele pastor Jesus Cristo. Amém? Ainda que eu não concorde com ele. Então, dentro de casa deve ser assim, deve ser ensinado, deve ser praticado. Quando os filhos se submetem aos pais, aleluia, quando os filhos se submetem aos pais, com honra, com submissão, aonde que Deus vai levar esses filhos? Meu Deus do céu, pastor Newton, meu Deus, fiquei até inibido de ministrar aqui agora. Aleluias, Pai do Senhor, pastor. Então, veja bem, a submissão é o caminho para que a gente venha receber a autoridade de Deus. Então, Deus falou assim ao meu coração nesta tarde, ministra sobre submissão. Ministra sobre submissão. Vivemos em dias em que o diabo vai respeitar essa autoridade que Deus nos dá. Amém? Quer ter autoridade de Deus? Seja submisso.
Submisso, vou repetir, não é ser cauda, muito pelo contrário. Submissão é um caminho que Deus vai te levar a ser cabeça. Deixa Deus te abençoar no teu ministério, deixa Deus te abençoar no teu casamento, deixa Deus te abençoar no seu relacionamento com os teus pais. Exerça a submissão, pratica com alegria a submissão, porque Deus vai te forjar para um posto de autoridade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar agora para a gente encerrar, tá joia? Senão eu vou começar a me estender aqui, a gente vai por várias vertentes. Eu quero frisar aqui acerca de submissão com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Feche teus olhos onde você está. Senhor, o teu Espírito colocou no meu coração esta mensagem. Jesus disse, Pai querido, na tua palavra, as minhas palavras são espírito e vida. Pai querido, essas palavras não são de homens, não são de filosofia, não é de psicologia. Pai, esta palavra é tua, ela é fiel e é verdadeira. Pai, as tuas escrituras me garantem que quando os discípulos estavam ministrando a tua palavra, Jesus cooperava com eles com sinais e maravilhas por causa da palavra. Portanto, Pai querido, eu quero te pedir, sim, visita com sinais, visita com maravilhas, visita com cura, visita com renovo, visita, Pai querido, com a renovação da mente nesta hora. Tira todo fardo, Pai. Vai, Senhor, na vida dessas pessoas por causa da tua palavra, que é vida e é espírito. Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai, que elas venham guardar no coração esta palavra, para que o diabo não venha mais enganá-las, Senhor. Quantos, Senhor, quando ouvem esta palavra submissão, não querem ouvir, não, ou foram ensinadas erradas, ouviram de maneira errada. Pai, aquilo fechou o entendimento, mas o teu Espírito diz assim, não há, aleluia, um caminho de autoridade, se não há antes um caminho de submissão, aleluia. E Deus está fazendo isso, Deus está trazendo as revelações das coisas simples novamente, e Deus está ministrando o meu coração. Exerça a submissão e veja onde Deus vai te colocar. Seja submisso e veja o que Deus vai fazer com a sua vida. Amém? Aleluias. Obreiros, não tenham medo da submissão, irmãos, porque há um caminho de autoridade para Deus derramar na vida de vocês. Amém? Guarde essa palavra na tábua do coração de vocês. Ensine os filhos de vocês a serem submissos, a terem honra e submissão. Ensine eles a serem justos. Agora, a justiça de Deus passa pela submissão. Ensine esposa e esposa, conversem acerca de submissão. Homem, reconheça a sua necessidade de ser extremamente submisso a Cristo. Esposa, reconheça a sua necessidade de ser submissa ao teu esposo. Em honra, amém? Em honra, submissão em honra. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E obreiros, preste atenção. Deus não quer mais obreiros sem autoridade nesta nação. Essa nação precisa de obreiros com autoridade. O diabo respeita a autoridade. Mas o que está acontecendo, aleluias, é que os obreiros muitas vezes têm duelos com as lideranças e isso retira deles a autoridade. Pode não retirar a unção, mas a autoridade retira. E um dia a gente pode falar da diferença entre unção e autoridade, porque são duas coisas distintas. Quer conquistar um lugar de autoridade? Se submeta à autoridade. E seja como o centurião romano. Porque a fé que Jesus viu nele não foi a fé que lançou uma montanha no mar. A fé que Jesus viu no centurião romano não foi uma fé que levantou paralítico. A fé que maravilhou Jesus Cristo quando ele viu aquele centurião romano foi quando o centurião romano reconheceu: Jesus, eu também estou debaixo, eu sou homem de baixa autoridade, e eu vi que você é debaixo da autoridade de Deus. Então diga só uma palavra aí que o meu servo vai ser curado. Esta foi a fé do reconhecimento, da submissão e da autoridade. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus venha te surpreender, que Deus venha ministrar o teu coração nesta noite, que você possa
mastigar esta palavra, que Deus possa trazer renovo na tua vida e que o diabo não venha mais enganar a tua casa, que o diabo não venha mais enganar o teu ministério, porque o diabo vem para enganar, para enganar. Aleluias. E vou dizer um princípio satânico aqui. A insubmissão é um princípio satânico. A insubmissão fez ele ser expulso. A insubmissão é um princípio satânico. Quando eu conheci crente que era assim, Deus me usa, sou só eu e Deus. Não respeito homem nenhum. Não tem como, irmãos. Não dá. Ou ensinar errado para ele, entende? A submissão nos traz cobertura, a submissão nos traz legitimidade no mundo espiritual. Daniel era um homem muito amado, por quê? Porque ele era submisso. Ele era submisso a Deus, amém? Mas ele respeitava, ele não era uma pessoa solta, amém? José do Egito, José foi submisso a Faraó, irmãos. José poderia ter fugido do Egito e ido encontrar os seus parentes, mas quando o Faraó colocou um anel de autoridade no dedo dele, porque ele era submisso, ele não fugiu do Egito, ele continuou honrando Faraó. Olha que loucura, pode parecer loucura, né? Mas José honrou Faraó, e por isso que Deus usou Faraó para colocar um anel de autoridade em José, o José do Egito. Por quê? Porque ele foi submisso. Deus lhe deu autoridade. Entendem? Entendem o que eu falei de José e Faraó? Não, Faraó é egípcio. Não obedeço ele, não. Não. Ele foi subindo, e nunca desobedeceu o Faraó. E por conta da sua submissão, Faraó depois dele era o José do Egito, o homem de maior autoridade. Por causa dele, ele salvou, vamos resumir dessa forma, ele salvou a sua família todinha da fome que assolava naquele momento a terra. Então, guardem essa ministração no coração. Guardem essa ministração. Sem submissão não há autoridade. Deus não pode te dar autoridade se você não reconhece a submissão. E submissão tem a ver com honra, tá? Tem a ver com honra, tem a ver com valores. Que Deus venha abençoar a sua vida. Esta é uma palavra, preste atenção. Esta é uma palavra que vai, aleluias, trazer paz dentro da casa. A casa que tem honra, o diabo não se esconde embaixo da cama. Ah, aleluia. Eita. A casa onde existe honra, o diabo não se esconde embaixo da cama. Não sei porque eu estou dizendo isso, hein? A casa onde a honra ela é ensinada, a honra ela é buscada. Não é uma coisa fácil, tem que ser alinhada. Sabe? A família deve se alinhar. A casa onde tem honra, o diabo não se esconde nem embaixo da cama, nem nos armários do quarto dos filhos. Eita, isso aqui é mistério que eu estou falando. A igreja onde tem honra, os obreiros são cheios de autoridade. Vai subir no monte, vai receber unção, mas vai ter autoridade pela honra e submissão. E assim vai, irmãos. Deus abençoe vocês, que essa palavra venha, estourar dentro do espírito de vocês, tá bom? Que esta palavra venha ser revelada no espírito de vocês. Aleluias. Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar aqui no YouTube. Aleluias.